Aqui o texto ele mostra o pai e 2 filhos e fala também de empregados. Pessoas que trabalhavam numa fazenda. Então subentende-se que era uma fazenda onde cuidava ali de plantio, tinha gado, porque no texto também fala de festa, de comemoração, e fala também de aborrecimento. Tudo isto acontece em nossos dias. É uma parábola, uma história ilustrativa, mas que é vivida, pastor Denise, em nossos dias. É interessante. E Jesus então começa a contar essa parábola dizendo: olha, certa vez um filho chegou para o pai dizendo: pai, eu quero aquilo que é direito meu, que é herança. Mas é interessante que herança, o normal do herdeiro é se apossar dos bens quando o pai ou a mãe falece, tem um testamento. Mas ele quis se apossar dos bens com o pai vivo. Interessante que o pai não relutou, o pai não relutou. Diz a Bíblia que o pai foi lá, pegou aquilo que era direito, antecipou. Olha que coisa interessante. Antecipou a herança para aquele filho. Terrível isso, né? Já pensou? Um filho chega para o pai ou para a mãe e fala: mãe, vende aquelas terras lá e já me dá aquilo que é de direito. Puxa vida, que tristeza isso causa para uma família quando alguém quer herdar, sendo que os pais ainda estão vivos. Terrível. Mas o pai foi lá, pegou aquilo que era parte da herança e deu para ele. E ele foi, diz a Bíblia que ele passou uns dias, ele pegou ali a sua mala, pegou o dinheiro. Quando a pessoa está com dinheiro, a pessoa inventa, né? E é normal, a pessoa está com dinheiro, quer viajar, tranquilo. Esse não é o problema. Esse não é o problema. Mas o problema nós vamos ver no desenrolar dessa história, que é muito interessante. Diz a Bíblia que ele viajou para um lugar distante. Vamos supor que ele morava aqui no Brasil e resolveu ir para Inglaterra, para a Alemanha, e foi. E geralmente quando a pessoa ela está com dinheiro, o que ela faz? Ela quer mostrar, algumas pessoas querem mostrar para os outros que está bem. Não é errado a gente usufruir, pessoal, daquilo que a gente conquistou com trabalho, você tirar férias, né? Você comprar aquilo que você quer, você batalhou tanto, é normal. E diz a Bíblia que ele começou a gastar. Ele começou a gastar e gastou tanto que a pessoa, quando não tem noção quanto custa, ela também não valoriza o que ela tem. Não me custou nada. A maioria das pessoas que ganha dinheiro fácil, elas não têm noção do que ganhou e perde fácil. Foi gastando, e com certeza muitas pessoas se aproximam de quem tem. Às vezes nascem muitos amigos, entre aspas, que não são amigos, são amigos da situação que a pessoa está vivendo. Mas se a pessoa não tem, geralmente tem poucos amigos. E diz a Bíblia que ele gastou, comido melhor, bom, só que o dinheiro não foi aplicado, só gastava. E chegou um momento que não tinha mais onde tirar. Ele só gastava, ele só fazia compromisso de gasto. E diz a Bíblia que naquele país que ele estava, teve uma grande crise, uma crise muito grande. E ele então começou a procurar trabalho. Agora eu te pergunto, uma pessoa desqualificada, que nunca se preocupou em ajudar o pai na fazenda, não tinha noção de trabalho, você diria: como é que o senhor pode afirmar que ele não tinha noção? No finalzinho você vai entender.
Veio a crise e ele então começou a procurar trabalho. A pessoa, quando não tem qualificação, ela tem que pegar aquilo que vem. A pessoa, quando não se prepara, olha, a vida ela é feita de tempo e de oportunidade. Muitas vezes Deus te dá oportunidade para você se preparar. E você fala assim, estão preparando, eu nem sei por quê. Porque às vezes lá na frente, Deus já vê o final no início. Às vezes você está se preparando, você nem entende por que você está fazendo esse curso, por que você abriu um escritório, por que você está antecipando algumas coisas, né? Porque vem as crises. E na crise você vai começar a perceber, nossa, graças a Deus que eu me preparei. Graças a Deus que eu me qualifiquei. A crise veio, ele então começou a procurar trabalho. Achou. O trabalho dele, ele encontrou um sítio, uma fazenda, e o que tinha para ele fazer era cuidar de porcos. Cuidar de porco. Mas a crise era tão grande que não tinha comida para o cuidador de porcos. Quando ele ia levar a lavagem para os porcos, ele começava a olhar ali para aquela lavagem e começava a desejar a comer parte daquela lavagem. Que coisa terrível. Que coisa extraordinária isso. Olha que situação de periculosidade que esse rapaz ficou. Agora vamos fazer uma análise interessante. Quando ele estava no conforto da casa, quando ele estava ali com o seu pai, com o seu irmão mais velho, ele não faltava nada para ele. Mas de repente, distante da casa, distante do lar, ele começou, graças a Deus por isso, que em tempo a gente cai em si, a gente faz uma introspectiva. Que maravilha quando a gente em tempo olha para a nossa casa. O tema da palavra é valorize o que você tem. A crise muitas vezes ela serve para nos dar lições, apesar que tem gente que nem com crise aprende. Tem gente que nem quando adoece aprende o valor da saúde. Tem gente que nem quando perde alguma coisa não aprende nada. Mas a Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existia uma fagulha de temor no coração daquele rapaz. E ele ali, cuidando de porcos, longe da casa. Imagina a hora que ele ia dormir, né? Onde? A Bíblia não fala onde que ele dormia. A Bíblia não fala onde que ele repousava. Mas quando ele viu a situação que ele estava, que ele ficou, e começou a fazer uma comparação, diz a Bíblia que ele caiu em si. O que é cair em si? É a gente tomar consciência do estado que a gente está. Ele caiu em si e aconteceu algo extraordinário na vida daquele rapaz. Ele começou a lembrar da casa dele. Ele começou a lembrar do pai dele. Ele começou a lembrar do irmão. Eu não digo que ele lembrou, porque não cito o texto, porque esse irmão mais velho com certeza pegava no pé. Com certeza esse irmão mais velho, quando levantava para ir para o trabalho, reclamava com o pai: ei pai, você não vai pedir para ele me ajudar? Não é possível. Então ele não lembrou muito bem do irmão mais velho, mas lembrou dos empregados, lembrou da alimentação boa que os empregados tinham lá na fazenda do pai dele, lembrou do conforto. E aconteceu algo importante. É isto que eu quero que você entenda, você que está aqui e você que está assistindo aí. Olha, é muito natural e comum na nossa jornada de vida a gente cometer falhas. Eu até acho, eu não acho, eu tenho certeza que
Quando Deus ele olha para mim e para você, a medida de Deus não é nem os seus pecados. A medida de Deus para nos tolerar é o amor dele, é a compaixão dele. Tanto é que a Bíblia fala que nós não somos consumidos porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E aquele rapaz, aconteceu algo extraordinário. A Bíblia diz assim, aliás, existe um ditado popular que fala assim, que errar é humano. Errar é humano, todo mundo erra. Mas permanecer no erro, aí já é idiotice e burrice. Todos nós estamos sujeitos a errar. Em todas as áreas, área sentimental, área familiar, área financeira, na convivência com a família, no nosso trâmite diário do nosso trabalho, estamos sujeitos a cometer gafes. Mas diz a palavra que ele caiu em si, e quando ele caiu em si, ele não teve remorso, ele realmente arrependeu. Uma coisa é a pessoa falar assim, eu sei que eu errei mesmo, mas eu não vou dar o braço a torcer, porque eu sou um homem, eu sou uma mulher orgulhosa ou orgulhoso. Não foi o caso dele. Diz a Bíblia que ele caiu em si, Gabriel. Ele caiu em si, Cristiele, Luciana, Davi. Ele caiu em si. Falou assim, puxa vida, que situação que eu estou agora. Ele começou a lembrar, na casa de meu pai, eu percebo que os trabalhadores são tratados dignamente. Na casa de meu pai não falta nada. E tipo assim, eu aqui. Ele falou assim, puxa vida, olha o que aconteceu com ele. Olha o que ele reconheceu, o que ele planejou no coração. Olha, eu vou procurar o papai. Eu vou olhar, voltar para casa e vou falar para meu pai isso. Pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Sabe o que é isso? Reconhecer a nossa falha. Não há mudança de vida, não há recuperação daquilo que perdemos, se não houver arrependimento e confissão do nosso pecado. Pequei, reconhecimento, pequei contra o céu, pequei contra meu pai, e vou procurar o meu pai, vou falar isso. Ele falou isso para ele primeiro. Ele ficou tão impactado com aquela situação, que ele tomou uma decisão. Presta atenção, uma decisão, sabe por quê? Porque ele não tinha valorizado o que ele tinha. Valoriza o que você tem. Ele não tinha dado valor. Quando ele estava em casa, não valorizava o que o irmão mais velho falava. Vamos ajudar, me ajuda lá na tarefa, me ajuda. Não valorizava o que o pai falava, não valorizava o conforto que ele tinha. Que às vezes a pessoa tem uma vida abençoada, tem um lar abençoado, tem um pai abençoado, tem uma mãe abençoada, tem uma esposa abençoada, tem filhos abençoados, e a pessoa não percebe. A pessoa começa a ter atitude como se tudo tivesse ao seu redor, não tem nenhum valor. Foi o que aconteceu com ele. Ele não valorizou o que ele tinha, só percebeu, só começou a dar valor quando ele perdeu, quando ele estava longe. Ainda bem que em tempo não foi tarde para ele. Ainda bem que em tempo não foi tarde, porque ele caiu em si. Ele teve a humildade. Para a gente cair em si, a gente tem que ter humildade para reconhecer a nossa falha. A gente tem que ter humildade para, puxa vida, pisei na bola, estou pisando na bola. Essa atitude minha não é uma atitude digna. Eu tenho casa, tenho esposa, tenho pai. Eu não posso continuar agindo dessa maneira, você está entendendo? Nenhuma mudança, nenhum milagre pode acontecer se a gente não se tocar, se a gente não tomar uma postura. Ele então tomou essa posição. Vou voltar para minha casa e vou falar para o papai. Pai, pequei
contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno nem de ser seu filho e nem de ser tratado como filho mais. Olha o que ele falou. Isso é uma atitude de uma pessoa arrependida, não é uma atitude de uma pessoa que teve remorso, porque houve um mover de ação. Ele não só falou, agora eu errei, não, eu vou tentar recuperar, eu vou mudar. Diz a Bíblia assim, olha, seja a vossa moderação conhecida. As pessoas que a gente agride, que a gente magoa, que às vezes é natural na jornada a gente magoar, ferir, a gente agir como de maneira errônea, mas a gente tem que ter a humildade de retroceder. Paulo fala assim, seja a vossa moderação conhecida de todos. As pessoas que nós agimos errados com elas, têm que perceber um verdadeiro sentimento de mudança e perceber uma ação que acompanha a nossa mudança. Quem está entendendo, diga amém. Como é importante isso. Pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, vou voltar para casa. Sabe o que quer dizer isso? Vou olhar o meu pai de maneira diferente. Para nós hoje, vou olhar minha esposa de maneira diferente. Eu vou olhar para os meus filhos de maneira diferente. Quando ele estava em casa, ele não olhava. Quando estava em casa, ele agia de forma como se não precisasse daquilo que ele tinha. Olha que coisa importante. Às vezes a pessoa tem tudo e age como se não precisasse. Não, não preciso disso. Não preciso disso. Não preciso disso. Mas quando ele perdeu, diz a Bíblia que ele caiu em si, voltou para casa. E quando ele voltou e falou isso para o pai, pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno nem de ser chamado de filho. Diz a Bíblia que o pai o abraçou. Presta atenção. O pai o abraçou. Porque quando há arrependimento verdadeiro, sempre o amor de Deus e o amor das pessoas que gostam de você vai se aflorar. Você vai se sentir amado pela oportunidade que está sendo dada a você novamente. O pai o abraçou e falou algo importante. Olha o que o pai falou. Falou para o empregado: vai lá e traz roupas limpas. Presta atenção. Vai lá e traz roupas limpas. Porque ele estava com roupa suja. O tipo de vida que ele estava levando era uma vida de promiscuidade, era uma vida... presta atenção, ele estava dentro de casa, o corpo dele estava dentro de casa, mas o coração, o sentimento estava fora. Olha que coisa interessante. Enquanto ele morava na casa do pai dele, não valorizava. Ele estava ali, o corpo presente, mas a mente dele estava longe. E quando a pessoa está assim, ela perde o senso de valor. Ela não consegue perceber as joias que tem ao seu redor. Ela não consegue perceber como que Deus tem abençoado. Aí o pai dele falou: vai lá e busca roupa limpa. Traz roupa limpa para ele. Não só roupa limpa. Vai lá e traz o anel. Vai lá e traz o anel. O anel simbolizava o quê? Que ele estava fazendo parte novamente da família. O anel representa o quê? Uma aliança sendo renovada, um compromisso de mudança. Não só a roupa e o anel. Vai lá e traz sandália. Sabe por quê? Porque ele estava como se estivesse descalço. Ele chegou realmente no estado de penúria. No estado de penúria. Traz roupa limpa para ele. Traz um anel. E traz sandália. Aí trouxeram tudo aquilo. Falou assim: agora vai lá, mata o melhor bezerro e vamos fazer uma festa para comemorar. Vamos fazer uma festa para comemorar. Por quê? O meu filho estava morto e ele ressuscitou. Meus queridos, existe situação, existe ação de algumas pessoas que é a ação de um morto. Existe atitude de algumas pessoas que são atitude de uma pessoa que está morta.
está vivo fisicamente, mas a ação daquele filho demonstrava que ele estava morto. Morte, tinha morte nas atitudes dele, não era atitude de vida. Por quê? Porque ele tinha casa, tinha tudo e agia dentro de casa. A atitude dele demonstrava que ele estava morto. Ele estava morto e ressuscitou. Outra coisa que o pai falou: ele estava perdido. Perdido, morto, perdido. Ele estava perdido e se encontrou. Oh, maravilha! Morto e ressuscitou. Perdido e se encontrou. É isso que acontece quando nós caímos a ficha, reconhecemos que as nossas atitudes não estão corretas. A primeira coisa que acontece quando eu ajo mal, saio fora dos princípios estabelecidos por Deus, eu estou ferindo primeiro a Deus. E Deus é aquele que nos dá o melhor, nos dá o ar, saúde para o trabalho. E quando eu tenho uma atitude de morto na minha vida, eu estou ofendendo o Senhor. Ele volta para casa, o pai o abraça, faz uma festa. Aí de repente o irmão mais velho vê aquele barulho, chama o rapaz que trabalha. O que está acontecendo? Seu pai, é o seguinte, seu irmão chegou e ele pegou roupa limpa para ele, pegou o anel, renovou a aliança com ele, né? Renovou a aliança, trouxe sandália para ele, mandou matar um melhor bezerro. Olha, presta atenção, sabe o que é isso? Provisão. Enquanto você estiver obedecendo a palavra, enquanto você estiver disposto a lutar para fazer aquilo que é certo, porque é uma luta, diz a palavra assim: espaçoso, né, é o caminho, e largo é o caminho que leva para a perdição, mas estreito é o caminho que leva para a salvação. É estreito às vezes a família. Por quê? Porque é estreito a família? Porque a família traz o quê? Responsabilidade. Por que a família é estreito? Porque a partir do momento que você tem família, certas atitudes suas comprometem a família. Por isso que é estreito. Né? Porque a família, ela traz responsabilidade, coisa que aquele rapaz não tinha. Aí o irmão chega e fica triste, fica lá fora, não quis entrar. O pai preocupado vai lá: filho, por que você está assim? Rapaz, estou chateado com o senhor. Eu sou leal, sou fiel, faço tudo certinho. O senhor nunca mandou matar um cabrito para me alegrar com meus amigos? Agora esse irmão meu aí, ó, gastou com as prostitutas, teve uma vida leviana, e o senhor ainda está dando chance. Irmão, presta atenção: onde há amor, há nova oportunidade. Não se engane. Deus, quando Ele nos dá oportunidade, porque Ele nos ama, quando Ele prepara pessoas do nosso redor para nos dar uma nova chance, porque há amor. O amor de Deus não esgota, mas dos seres humanos há um limite. O daquele pai era ilimitado, porque ele representa o próprio Deus ali. Representa o próprio Deus. Mas por que esse filho, ele recuperou o que tinha perdido? Presta atenção: sem arrependimento não tem como ninguém, sem arrependimento e mudança, não tem como a pessoa rever e recuperar o que ela perdeu. Lembra de Zaqueu? Era um cara completamente errado. Jesus foi na casa dele, não falou nada com ele, sentou lá na mesa, todo mundo lá de fora falando: não presta, Zaqueu não vale nada. Jesus quietinho ali. De repente Zaqueu faz igual a esse filho pródigo, se levanta e fala assim: Senhor, eu caí, reconheço, errei. Tudo que é meu agora, que eu conquistei, vou vender e vou dar metade para os pobres, vou dar metade para a pobreza, e vou devolver 4 vezes mais para aqueles que eu lesei. Neste momento,
pastora Denise, Jesus falou assim: hoje sua casa vai ser restaurada. Oh, maravilha! Hoje houve salvação, porque você não só reconheceu o seu erro, você teve uma atitude de sacrifício. É um sacrifício. Por quê? Zaqueu, ele estava acostumado a dar o cano nos outros. Zaqueu estava acostumado a ganhar um dinheiro fácil. Zaqueu estava acostumado a ter com facilidade. Mas diz a palavra que Deus abençoou aquele homem poderosamente, porque Deus, Ele ama, Ele dá oportunidade para todos nós. Ninguém é perfeito. E assim também é para você que está me escutando aqui, que está assistindo esse culto online, que está sendo gravado, né? Onde você estiver, guarde esta palavra no seu coração. Valorize o que você tem. Valorize a esposa que você tem. Valorize o pai que você tem. Valorize a mãe que você tem. Valorize tudo que você tem, porque Deus, Ele te ama e quer o melhor para a sua vida. Fica de pé você que está aqui e vamos orar em nome de Jesus. Orar por você que está assistindo o culto online também, que Deus possa derramar uma bênção sem medida, recalcada e sacudida sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando neste momento pelas famílias, meu Pai, orando pelos lares, pelas pessoas que sofrem.